Shalom Uvrahá, nós estamos de volta aqui com a Parashat Hukat da semana, e essa Parashat traz esse nome Hukat, que significa estatuto. Os Hukat são leis do Eterno que não têm uma explicação lógica humana fácil de entendimento. O Eterno, ele tem os Mishpatim, ele nos dá os Mishpatim, que são juízos, ou seja, são leis que têm uma explicação fácil de lógica humana, do tipo, não matarás, não roubarás. São leis que facilmente qualquer pessoa consegue conectar o entendimento delas, o porquê que o Eterno proíbe, por exemplo, né? E já os hukim, os estatutos, são leis de difícil compreensão. Todas as palavras do Eterno têm uma explicação. Contudo, a lógica humana não alcança alguns dos seus hukim. A gente consegue, com os sábios, pelos escritos dos sábios e a Torá oral, um vislumbre do porquê. Contudo, o Eterno trabalha desta forma para testar o seu povo, no sentido de saber se eles confiam plenamente em sua palavra. Ou seja, não é necessário que saibamos exatamente o porquê de todas as coisas. É necessário que nós confiemos no Eterno e saibamos que o que Ele quer para nós é o melhor. O que Ele escolhe para seu povo, para seus filhos, é o bem. Para iniciar essa parashat, vamos fazer a leitura primeiro de um versículo de Isaías, no capítulo 45, versículo 7. Diz assim: Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e sou eu quem cria o mal. Eu sou Adonai, que tudo faz. Amém. Então, aqui, nesse versículo, mostra que o Eterno, ele cria todas as coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo vem dele. Mas o que é mais interessante aqui é que primeiro ele mostra o lado positivo. Ou seja, ele diz, eu formo a luz. E depois ele diz, eu crio a escuridão. Então, o Eterno, nessa Parashat Hukat, vai primeiro informar o antídoto para a impureza da morte, para depois tratar sobre os assuntos de morte. Então, primeiro ele vem falar da Pará do mar, que é a vaca vermelha. O que é essa vaca vermelha? Né? O que o Zohar, o que os sábios trazem para nós? Pará, né, é vaca em hebraico. As palavras, as letras hebraicas, elas são códigos e têm valores numéricos. Cada letra tem uma quantia, uma quantidade, né? Então, a Pará escreve-se com Pei, que vale 80, Resh, que vale 200, e Rei, que vale 5. As primeiras letras, Pei e Resh, juntos são 280, formam 280. E o último Rei, que tem um valor 5, também vai formar 280 com um código aí. Qual vai ser esse código? Existem 5 letras no alfabeto hebraico, que elas mudam de forma no fim das palavras. E isso tem um porquê. Essa mudança de forma é para mostrar que no final, no fim, vai ter um retorno, ou seja, qual é o fim da vida? A morte, né? Então, essas letras, elas informam uma ressurreição, uma vitória sobre a morte, um fim do fim, o fim da morte, entende? Então, são 5 letras: a Mem sulfite, Nun sulfite, Pei sulfite, Tzadik sulfite e a Kaf sulfite, Raf sulfite. E quando você lê, eu vou deixar na descrição do vídeo as 5 letras e a forma delas, vou botar no grupo também, para que os irmãos possam fazer a visualização. Quando fazemos a visualização, meditação, olhando para essas letras, nós trazemos essa energia de fim da morte, de aniquilar a morte. Então, esse é o segredo, porque utiliza-se a vaca
A vaca tem todo esse significado por causa do nome. Quando Adão foi criado lá no Éden, foi trazido para ele todos os animais e ele disse o nome de cada um deles. Não é que Adão inventou o nome dos animais, não. É porque Adão via a alma dos animais, então ele via as letras que continha dentro deles, porque tudo é formado de letras. Então a vaca tinha lá o pei, o resh e o re. O pará estava lá e Adão falou: essa é pará, essa é a vaca. Ou seja, Adam viu toda essa essência, né? Essa essência do final da morte. A morte, né? Incrustada 280, 280, fazendo esse código de chegar ao ponto de chegar ao fim da morte, no mais profundo. Por quê? Porque, como um exemplo, a pessoa é picada por uma cobra. Como que faz para curar essa pessoa? Com o próprio veneno da cobra, entende? Então, essa vaca vermelha, ela é um antídoto para a morte. Ela é uma morte, um significado de uma morte do mais profundo para que ela reverta a situação de morte. Entende? A vaca ainda vermelha, né, que teria que ter nem todos os pelos vermelhos, nada de outra cor. Por quê? Porque a cor vermelha, ela é a cor da emanação da Sefirat de Gevurah. Gevurah é a emanação de onde tem a raiz, lá quando desce para a árvore, né, a árvore da citrara, lá de baixo, do Satã, da morte, porque o Satã é o quê? O Satã é o anjo da morte, certo? Então, essa cor vermelha, ela atrai isso, atrai Gevurah, atrai, e aí mais na frente aqui na porção, os irmãos vão ver que o que atrai a morte no ser humano? A raiva. E a cor vermelha, ela também atrai isso, atrai essa coisa de guerra, de raiva, né, de conflito. E isso, nos mundos superiores, esse sentimento não, essa energia de morte, certo? Então, quando a vaca já tem esse nome, Pará, que contém toda essa essência, mas a cor vermelha, para agravar mais ainda. E aí, joga nela o quê? Fogo. O que é fogo? Fogo é o elemento também que vai atrair, né? Quando para o lado negativo, não, para o lado positivo, a presença divina. Mas para o lado negativo, julgamento, né? Raiva, destruição, ódio. Tanto que quando Yeshua toca na questão de ser queimado com fogo, as pessoas pensam que é bom, não, é ruim, é destruição. Fogo é destruição, entendeu? Fala que o joio vai ser queimado, vai ser destruído. Fogo é isso, fogo é morte, né? Para lá de julgamento. Então a vaca, ela já tem toda essa essência, ela já tá na cor vermelha também, que também atrai mais ainda essa essência de julgamento, mas o fogo, né? Então vai ser um antídoto para a morte. É isso que a vaca vermelha é. Né? Então, ela vai limpar a impureza, a maior das impurezas, avi, ve, avot. É pai dos pais da impureza, Betumá. Né? Então, a vaca vermelha, ela, depois de queimada, e não queimava só ela queima a carne, queima o sangue, seu excremento, e queimava junto também um galho de cedro, né? E sopo, lã de carmesim, tudo ali. Fazia esse apanhado de coisas, cada um com seu significado. O cedro é a árvore. O que é a árvore? A árvore para fazer a ligação com essa árvore da Sefirot, essa árvore da vida. Né, para lembrar que isso está fazendo conexão, porque tudo nesse mundo, meus irmãos, tudo no mundo físico, tem uma conexão com o mundo espiritual. O mundo físico é 1% do mundo espiritual. Todas as coisas que existem aqui, elas têm uma essência do lado espiritual, do lado que a gente não consegue perceber com esses olhos de carne. Então, as árvores aqui têm uma conexão, a lã tem uma conexão, aqui fala que joga sopa, né? Lã, carmesim. A lã, o que a lã significa? A lã significa a misericórdia e a bondade de Deus. Olha só, a lã é a Hesed, é o contrário da Gevurah. A lã é o Hesed. Quando Caim e Hevel fizeram o sacrifício para o Eterno no início,
Hevel trouxe a lã dos cordeiros, trouxe a melhor lã. E o Hevel trouxe linho. Linho também é o lado da Gevolá e lã é o lado da Res. Por isso que o Eterno atentou para o sacrifício de Hevel. Além dele ter pegado o melhor, claro, né? Ele pegou das primícias e pegou um sacrifício de paz, de shalom. Então eu pego agora para poder fazer todo esse apanhado, que já estava bem severo para o lado da morte, eu jogo lã. Eu jogo lã ali dentro para adoçar tudo isso. E eu jogo a madeira para trazer também a questão da vida, a vida para destruir a morte, né? Então eu trouxe a madeira, eu trouxe a lã, e o que mais que eu trouxe também, tá aqui, o sopo, né? O sopo é uma planta, né, que foi utilizada lá quando os irmãos lembram que eles saíram do Egito para passar nos umbrais, né, das portas, nas mesuzoto, com o sangue do cordeiro. Então o sopo é um tipo de planta que ela tem essa essência de purificação. Então eu jogo ali a lã, que é a misericórdia, eu jogo o sopro para a purificação, e eu jogo a madeira que para trazer a vida, naquele monte de morte, gevurá e julgamento, e eu crio ali um antídoto da morte. Né? Então, isso era muito necessário pelo fato de que a presença divina, a Shekhinah, ela ficava literalmente entre o povo. Hoje em dia, não temos mais o templo sagrado, então não precisamos mais utilizar. Por quê? Porque não temos mais um local santo separado para a habitação do Eterno. Ninguém poderia entrar no local santo separado para a habitação da vida, que o Eterno é a vida, né? Com impureza de morte. E morreria, a pessoa morreria, porque dá um choque, né? E aí morreria. O Eterno criou a morte, mas só que a morte é o quê? O que é a morte? É quando o Eterno, ele não é, o Eterno ele nunca está ausente totalmente, mas é quando ele sai o máximo né, do ambiente. Então fica o quê? Fica a morte. A morte é como se fosse aquele resto que fica, né, da bebida no fundo da garrafa. Né? A bebida, a vida, a parte que passa todo o líquido, né, aquele restolho ali, é a morte, isso é a morte, entendeu? Então, a vaca vermelha, ela era utilizada nos tempos, no tempo que existia o templo sagrado. Hoje em dia, existe toda uma preparação, um cuidado para encontrar essa vaca apropriada, por quê? Porque já morreram 9 vacas, né, do tempo que Moshe trouxe esse roquinho, esse rucato, morreram 9 vacas, e a 10ª quem vai utilizar é Machir, para que nós possamos entrar no terceiro templo que ele vai levantar. Porque todos nós estamos com impureza de morte. Que aqui vai falar que a gente não pode tocar em mortos, e não tem ninguém aqui que nunca tocou, nunca participou de um velório, não tem ninguém aqui que nunca foi no hospital. No hospital existe a essência da morte, porque lá morre pessoas diariamente. Então, todos nós estamos com essa tumar e não tem o que fazer, porque não temos a vaca vermelha hoje para poder fazer a purificação. Mas também nós não temos o templo sagrado, então não vai acontecer nenhuma punição, porque essa vaca seria para limpar a pessoa para participar das obrigações no templo. Bom? Baruch Hashem. E seguindo aqui a Paraxá, né? Fala que se alguém morrer, que ficaria tudo impuro dentro de casa, tinha que aspergir dessa água com a cinza da vaca e tudo, para limpar tudo. Então, não são somente as pessoas que se impurificam, né? Se impurificam também os objetos dentro da casa. Então, tem aqui um ensino, não deixar panelas, vasilhas com água aberta quando tiver um velório, deixa tudo fechado. E se tiver aberta, joga a água fora, porque a água ela é muito acessível e ela pega aquela energia e a pessoa pode adoecer e também vir a falecer. Isso acontece, verdadeiro. Então, o que mais nos ensina aqui? Mostra que quem asperge, quem faz a purificação, fica impuro. Né? Então, olha que coisa, a pessoa vai fazer o trabalho de limpeza e ela se torna impura. Isso faz lembrar o quê? Yeshua, quando Shaul Rachalia fala que ele se fez maldição por nós. Não é assim? Então, o sacrifício de Yeshua, olha a explicação aqui. O sacrifício de Yeshua, ele fez a expiação de nossos pecados lá no madeiro e se tornou a própria maldição. Lá na tradução errônea lá, que eles colocam, diz que eles pegou para si a maldição da lei.
Não é que a lei do Eterno é maldita, pelo contrário, a lei do Eterno é maravilhosa, é boa, perfeita e agradável. Porém, se a pessoa está em transgressão, ela atrai maldição para si. A lei determina isso, entende? Então, Yeshua, se fazendo maldito, pendurado num pau, num madeiro, ele trouxe o antídoto para a maldição. É a mesma coisa da vaca, entende? Então, vamos lá, continuando aqui, vai falar sobre o povo, né? Fez Moshe pecar. E esse pecado aconteceu o quê? A sentença de Moshe não poder entrar na terra. Né? Mas na frente, Miriam morre, e a gente sabe que a rocha que saía água era pelos méritos de Miriam. Então, quando ela morre, o povo não faz luto para ela, então o Eterno castiga o povo no sentido de eles não teve respeito pela morte de Miriam, pois cessou também as dádivas que vinham por meio dela. Aí o povo aperta Moshe, começa a reclamar, né? Olha só, a morte, isso é morte. Qual é a morte? Usar o davar, usar a palavra para poder fazer o quê? Reclamar. A reclamação atrai a morte. Por quê? Porque a reclamação cria um estado de de estresse, né? De nervoso, de raiva, não é isso? Então o povo criou esse estado de raiva em Moshe. Moshe perdeu a concentração por alguns momentos. Moshe ficou nervoso. E Moshe fez o quê? O Eterno falou com ele, vai lá e fala com a rocha. E ele pegou o cajado e falou com eles, vocês, ele fala com o povo, né? Toma a vara e reúne a congregação, tu e teu irmão Arão, e falareis a rocha, diante dos olhos e dará águas, e tirarei águas para eles da rocha, e dareis a beber a congregação e seus animais. E Moshe tomou a vara diante do Eterno, como lhe ordenara, e Moshe e Arão juntaram diante da rocha, e Moshe disse, ouvi, rogo, rebeldes. Porventura podemos fazer sair água desta rocha para vós? E Moshe levantou a mão e feriu a rocha com sua vara 2 vezes, e saiu muita água, e a congregação e seus animais beberam. Olha só. E depois o Eterno vai falar para ele, porque vocês não crescem em mim, para santificar-me diante dos olhos dos filhos de Israel, por isso não trareis as congregações à terra que eles lhes dei. Olha só. Moshe, por um momento, deixou a raiva, a morte tomar conta dele. Por que começa falando da vaca? Porque depois vai falar da morte. Como lá em Isaías, o Eterno primeiro ele forma a luz, depois ele cria o mal, ou seja, ele mostra primeiro a solução do problema, depois ele mostra como é que acontece um problema, para que a pessoa já tenha uma solução. O Eterno é bondoso. Ele não deixa que a pessoa erre sem antes mostrar, né? Sem antes dar um remédio. O Eterno é assim que ele faz. O Eterno ele trabalha dessa forma. Primeiro ele lhe dá uma solução, depois ele deixa e permite você errar. Porque você já tem como se livrar daquele erro. Né? Então aí Moshe vai deixar que a morte, que a raiva tome conta dele. E o que acontece? Ele perde, na mesma hora, a vida de entrar, né, em Israel, porque é dito pelos sábios que se Moshe entrasse em Israel com o povo, era a redenção, já era Mashiach, já era a redenção final. Né? Então, seria a vida eterna. Então, Moshe perdeu a vida eterna naquele momento lá por conta disso, por conta da raiva. E a Harun também. A Harun ainda levou a sentença de subir no monte e morrer mesmo, fisicamente, logo de cara. Moshe ainda aguentou mais um tempo, né? E Harun não. Harun já morreu logo de cara no monte, né? E ali fala que ele sobe no monte junto com seu filho e tira suas roupas. Ele sobe no Monte Horo, né? Tira suas roupas, as roupas de sumo sacerdote, passa para seu filho. Isso é para mostrar que essa linha sacerdotal é exclusiva da família de Aharon. Somente pai para filhos da família de Aharon. Não pode passar para os Leviim, né, que são primos, tios, não. Só ali, a pai para filho, tirando a veste do pai e passando para o filho, assim no momento da morte do pai, né? Quando Aharon morre, também acontece uma coisa. Quando Miriam morre, acaba a água. E quando Aharon morre, as nuvens de glória que cercavam o povo, as 7 nuvens também desaparecem. Mas aí Moshe faz uma oração e elas voltam. Depois que Moshe morre, o que o povo perde? O povo perde o man, perde o maná. E aí não tem mais jeito, que Moshe não está mais para pedir, então perde a água,
perde as nuvens e perde o manto, perde os três. E aí Yoshua já passa a entrar na terra para plantar, para colher, para poder se alimentar o povo, né? E aí o povo já está na terra prometida. Então, esta é a continuação, né? Aqui no versículo 4, fala que eles começam a subir, eles começam a partir de Hor para o caminho do Mar Vermelho e rodear a terra de Edom. E a alma do povo se impacientou no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moshe. Novamente, o povo novamente traz essa energia de morte, olha só. Aí o que acontece? O Eterno manda serpentes abrasadoras, né? E aí picava eles e matava eles. Então, a atração da morte vem pela raiva, pelo ódio, né? É isso, pela a rebeldia, a reclamação. O ensino nessa paraxá está voltado à língua, à retificação da fala. Por quê? Porque a fala vem do ruach, vem da segunda parte da alma. Os animais, eles têm a nefesh. Nós temos a nefesh e o ruach. O ruach é o dom da fala, é o fôlego que nós conseguimos falar. E com a nossa fala, nós podemos criar, né, coisas, criar, trazer à realidade morte ou vida, né? Então, as serpentes começam a picar e Moshe pede ao Eterno por eles. E o Eterno fala para fazer o quê? Fala para fazer uma serpente de bronze, ou seja, novamente a explicação do antídoto sendo a própria essência, ou seja, a serpente mata, a serpente cura. Não é no sentido de que a serpente que era o remédio, porque tudo é o eterno, mas ela é utilizada a mesma essência para poder sanar o problema. A mesma coisa com a vaca, a mesma coisa com a serpente, a mesma coisa com Yeshua, né? Então, ele fala, Yeshua, ele foi pendurado, se fez maldito para sanar a maldição, não é assim? E a serpente foi erguida, né, no deserto para curar as picaduras das serpentes abrasadoras que estavam picando o povo, né? E era feita de bronze. Por quê? Porque bronze, o ouro tem um significado que é de santidade, proteção. A prata tem um significado que é redenção, graça, misericórdia. E o bronze é o quê? É o juízo do Eterno. Então, olha só, é uma serpente de juízo, ou seja, está identificando o que estava acontecendo com eles. Eles estavam sendo picados como um julgamento do Eterno. Eles estavam recebendo sentença do Eterno. Por conta de quê? Eles mesmos buscaram a morte, e a morte veio para eles, né? Então, essa serpente de bronze, que era exatamente a mesma essência, iria trazer para eles agora um antídoto. Como? Quando eles acreditassem, olha o que ia fazer eles se curarem. Não é a serpente em si. A serpente, se a pessoa botar fé na serpente, é idolatria. Eles acreditar na palavra do Eterno. Não tem lógica, porque é um rucat. Não tem lógica humana fácil de compreensão. Você tem que explicar, você tem que procurar os sábios, tem que ver as explicações de código, essas coisas. Porém, se você olhar assim e falar, mas por que uma serpente? Porque você tem que confiar que o Eterno diz para você olhar para cima. Olha para cima, onde está a serpente lá. A serpente está erguida para cima, olha para cima. Onde está o Eterno? O Eterno está em cima. Então você vai erguer sua cabeça, você vai erguer sua consciência para acreditar, confiar plenamente no Eterno. Se o Eterno disse que você vai se curar olhando para cima, para onde está a serpente lá, então você vai se curar. E aqueles que olhavam, está escrito, aqueles que olhavam para cima ficavam curados. Aqueles que obedeciam, né? E volta novamente para o Shema que a gente falou no outro vídeo, né? Ouvir, obedecer o Eterno. Isso faz a retificação. A obediência, né? Faz a retificação. Então, também fala das guerras, né? Que Moshe travou aqui com os reis de Baixã, de Sihon, tomando as terras deles. Sobre o rei de Baixã, Og, né? Esse Og, ele é um gigante que ficou preso na arca, né? E ele sobreviveu ao dilúvio. E Moshe lutou com ele. De Moshe era um homem grande, mais ou menos 3 metros de altura, que Moshe era meio homem, meio anjo.
E mesmo assim, Moshe, com a espada, pulou e conseguiu atingir o calcanhar de Og e matou Og. Como Og era grande, né? Então, o Eterno deu Og para Moshe. Eu agradeço ao Eterno pela oportunidade de nós falarmos sobre a Parashat. Podemos estar respondendo dúvidas dos irmãos. Deixem lá no grupo, por favor. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraut.